e tive a oportunidade, o privilégio de poder estar aqui para dar continuidade ao que tem sido ministrado falando sobre os dons espirituais. E eu estou aqui para falar sobre um desses dons, dando continuidade ao dom de discernir espíritos. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, e ele diz assim: há outro dom de discernir os espíritos. Eu costumo dizer que os dons espirituais são ferramentas que o Senhor, Ele disponibilizou para a igreja, para abençoar a igreja, para facilitar o trabalho da igreja aqui na terra. E o dom de discernir espíritos é um dom administrativo. Ele foi dado para que a igreja fosse administrada, para auxiliar o administrador espiritual, o pastor, o anjo da igreja, juntamente com profecia. Então, aqui neste dom, nós sabemos e somos cientes das astutas ciladas do maligno. Ele é um ser angelical, espiritual, que não morre, que está atento e atuante, tem passado por gerações. É um ser milenar que tem aperfeiçoado suas estratégias para tentar atrapalhar o servo de Deus e a igreja comprada com o sangue de Jesus. Então, o Senhor capacitou, distribuiu presente, que é um dom para a igreja. E esse apóstolo Paulo, ele falou que nós devemos procurar os melhores dons. E todos são importantes, não tem um melhor do que o outro. Mas esse ajuda muito a igreja, muito o pastor. Nós podemos ver exemplo de atuação deste dom quando começa a igreja em Atos capítulo 5, chega um homem com uma oferta, e quando ele entrega a Pedro, Pedro fala assim: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Olha, você não enganou os homens, mas você está mentindo ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ananias caiu morto, e aquilo levantou um grande temor na igreja. As pessoas ficaram com medo. Aquilo trouxe uma edificação para a igreja. Então nós vimos ali que naquele momento foi revelado a Pedro uma ação do inimigo na vida de um membro da igreja. E naquele momento funcionou o dom de discernir espírito. Atrás, na vida daquele homem, Pedro viu o inimigo através do dom de discernir espíritos. O apóstolo Paulo, ele chega numa cidade e a Bíblia diz que eles caminhavam, eles iam para um lugar de oração. A palavra de Deus diz que viu uma mulher gritando: olha, esses que vos anunciam essa palavra são servos de Deus. Era verdade, ela não mentia. Mas aquilo perturbou Paulo, porque aquilo continuou outros dias. Então, num dado momento, ele virou e expulsou aquele espírito de adivinhação daquela jovem. Então, Paulo percebeu que por trás daquela proclamação tinha um demônio, um espírito de adivinhação. E então, naquele momento, Paulo foi usado através de um dom de discernir. E ele discerniu que era um espírito que tinha naquela jovem que adivinhava, e ele expulsou aquele espírito. O apóstolo Paulo, ele escrevendo também a Timóteo, 1 Timóteo 4, ele fala assim: mas o Espírito, pois o dom é do Espírito, os dons espirituais, a Bíblia diz, a um é dado pelo Espírito, pelo mesmo Espírito. Então, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Olha, Paulo, ele está tendo uma revelação dos últimos dias e ele está tendo um conhecimento. Então aqui está o dom de discernir. Ele está discernindo que algumas pessoas iriam afastar, negar a fé. Por trás teria o Espírito, e ele fala assim: e a doutrina
de demônios. Apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, olha o dom de discernir espíritos. Aqui funcionou uma revelação dos últimos dias. E aqui ele discerniu que por trás de algumas pessoas esfriando, negando, afastando, apostatando, ele falou: tem demônios atrás disso. Então, olha o dom do discernimento de espíritos funcionando. Então, a igreja, nós estamos vendo esses dias de muita apostasia. E ele falou: por trás tem ensino de demônios. Então, a igreja, hoje, eu como pastor, ó como eu preciso. Ó como a igreja precisa. Os pastores, os pregadores precisam de ser usados por Deus com o dom de discernir espíritos. Ver o que está por trás das coisas. O que tem ali? O que está acontecendo ali? O que está por trás daquilo? Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, pois lhe parecem loucura. Mas ele diz que as coisas espirituais, elas são discernidas também de forma espiritual. Então, o ser maligno é o espírito. Para conhecê-lo, saber das suas artimanhas, tem que também ser um outro espírito. E o Espírito de Deus, e aí vem os dons da capacitação que nós precisamos, os pastores precisam, a igreja precisa, e você que nos ouve agora também precisa, no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, para discernir o que começou a acontecer de forma estranha. O que está acontecendo? De repente, este dom vai te ajudar a perceber, a discernir o que está por trás. Então, pastores que nos ouvem, obreiros, missionários, missionárias, pai, mãe, nós precisamos de receber de Deus os dons espirituais. São vários, e que Deus te ajude, então que você possa ser fortalecido e abençoado. E peça a Deus. Tiago falou: quem não tem, peça a Deus. Se não tem sabedoria, peça a Deus. E tem um dom de sabedoria, não é isso? A palavra do conhecimento. E agora estamos falando de um dom, de discernir espíritos. Peça ao Senhor, e Ele vai te dar, e vai te abençoar, e você será feliz, terá uma vida maravilhosa, estará protegendo a sua casa, a sua família, a sua igreja, o seu rebanho, com este dom também, para discernir os espíritos, se é de Deus ou se não é. Deus te abençoe nessa noite.